Boa tarde. Obrigado pela presença de todos vocês aqui que vieram prestigiar esse painel incrível e obrigado a todos e todas as participantes. Pessoas que vieram de fora, nem são de São Paulo, estão aqui para prestigiar a gente. Hoje nós vamos falar de 5G, como o 5G pode ajudar e transformar negócios, atrelando temas como a parte de IoT, Big Data e também a parte de cibersegurança e conformidade, privacidade, que é muito importante. Também agradeço a todos que estão assistir o conteúdo gravado, tenho certeza que vai ser um conteúdo incrível para vocês. Então, para contextualizar um pouco, a gente trouxe esse tema do 5G. O 5G versus o 4G vai aumentar a velocidade em 20 vezes. Então, não é só para a gente ter acesso ao entretenimento de uma maneira mais fácil, mas com certeza, dentro do chão de fábrica, dentro do campo, né, nos lugares mais remotos do Brasil, a gente vai conseguir ter um benefício muito grande. Mas até chegar lá, são vários desafios que a gente vai passar. E aqui nesse painel, cada um tem uma especialidade. Então a gente vai pegar o conhecimento de cada um deles para poder passar a vocês. E para vocês conhecerem todo mundo, nós vamos fazer uma breve rodada de apresentação e depois a gente vai para o conteúdo da palestra, tá bom? Podemos começar por você, Carla. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Meu nome é Carla, sou sócia no escritório Tosini Freire Advogados e sou uma das sócias responsáveis pela área de tecnologia e proteção de dados. Ótimo, obrigado pela presença. Boa tarde, pessoal. Eu sou Emanuele, eu sou diretora do Departamento de Inteligência de Dados e Relacionamento com o Cidadão, no Ministério da Economia, Secretaria de Governo Digital. Acho que todo mundo faz um vínculo bacana aí da área com o GovBR. Muito bom. Isabela. Boa tarde a todos. Meu nome é Isabela, eu sou coordenadora geral de normatização na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, esse tema é bem importante para a gente, é um bom tema do momento. Muito bom. Chiro. Boa tarde a todos, eu sou o Chiro, eu sou o VP de Infosec e Infraestrutura lá na Loft. Muito obrigado aqui por receber. Obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Maico, eu sou especialista técnico na Microsoft, cuido da parte de segurança para grandes empresas e tenho ajudado os clientes nessa jornada, tanto de segurança quanto de compliance ou de conformidade, aí, tanto para cenários de LGPD e cenários de conformidades internas. Muito bom. Vocês notaram que tem um especialista de cada área, com isso a gente vai conseguir cobrir todos os elos da cadeia. E meu nome é Nicolas Chutico, podem me chamar de Nick, tenho mais de 20 anos de experiência em tecnologia e cibersegurança, tive a oportunidade de trabalhar com o Michael lá na Microsoft por 4 anos, hoje eu estou como conselheiro de tecnologia e cibersegurança aqui do MID e também atuo como conselheiro em algumas outras empresas. Então a ideia aqui nesse debate é para passar para vocês todos esses conhecimentos, e a gente também vai estar aqui no evento depois. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se aprofundar mais em algum tema, por favor, fiquem à vontade. E quando a gente fala do 5G, não é só uma questão de velocidade de acesso e navegação. É você realmente habilitar novos negócios. Em termos de infraestrutura, tem uma facilidade muito maior. Imagina vocês dentro de uma indústria, né, aquele ambiente um pouco mais de legado, né, você conseguir já levar aqueles equipamentos todos conectados. O agronegócio, que é um business super relevante para o Brasil, conseguir, né, ter mais telemetria, ter mais dados para tomar decisões baseadas em indicadores, para conseguir ter uma melhor produtividade, reduzir o custo operacional e também outras aplicações que o IoT vem trazer para o mercado e para as indústrias. Então, eu gostaria de começar esse bate-papo, começar com o Michael. O Michael fez também uma especialização na parte de Big Data, né? Quando a tecnologia chega lá na ponta, você tem um meio de compartilhar os dados, coletar esses dados para tomar as decisões baseadas em indicadores. Como que a Microsoft está vendo toda essa transformação e levando Big Data e também a parte do IoT para o mercado? Uma das principais características da Microsoft é não só fazer a camada de AI ou inteligência artificial ou Big Data, é uma plataforma. Então, os investimentos na plataforma para gerar conhecimento e gerar capacidade de clientes, pessoas desenvolverem soluções em cima da plataforma e trazer esses dados e principalmente conectar esses dados com todas as coisas que são conectadas na internet. Para esse cenário é onde a Microsoft mais tem habilitado negócios dentro desse processo. Então, essa visão realmente de não só trabalhar como uma solução de Big Data ou uma solução de AI, mas sim uma plataforma. Então, tem até integrações, por exemplo, com a OpenAI, que é uma organização
que traz inovações em cima de inteligência artificial, onde aproxima para muitas pessoas e principalmente para o público geral essa facilidade de trazer o conhecimento de inteligência artificial para esses cenários. E isso só tem expandido dentro desse cenário. Já existe uma integração entre o nosso CEO, que é o Satya Nadella, com o CEO da OpenAI, que é o Sam, e essa integração fez com que a gente trouxesse tanto essa inteligência para dentro da plataforma, quanto trouxesse os investimentos que temos feitos em principalmente cenários de computação, porque quando a gente pensa em Big Data, eu acho que talvez a principal característica é como que eu trago e computo tanto dado. Então, plataforma faz muita diferença. A quantidade de informação que você vai processar é relativamente proporcional à quantidade de plataforma ou quantidade de dados que você consegue armazenar e processar nesse tempo, né? Então, nesse cenário. Então, a Microsoft tem expandido dentro dessas visões, né? E sobre a especialização, fiz uma especialização em Big Data porque eu sabia que a minha área de atuação de cibersegurança precisava muito de dados. Então, eu realmente quis, em vez de fazer um MBA em cibersegurança, eu acabei fazendo em Data porque eu sabia que isso ia estar totalmente atrelado e tem ajudado a conectar muitos pontos. Ah, que legal. E, Isabela, em termos de tecnologia, hoje não tem um desafio de mercado. Desculpa, Isabela, em termos de tecnologia, eu acho que hoje não tem muitos desafios no mercado. A tecnologia já está lá, disponível para todo mundo e muito mais acessível, né? Como que o governo está olhando tudo isso em termos de uma regulamentação, garantir o direito à privacidade e dados de cada um dos cidadãos? Olha, Nicolas, primeiro eu tenho que fazer um disclaimer, que o que eu tô falando aqui a Manoel tá me olhando, ela sabe que é um disclaimer bem padrão no governo, que o que eu tô falando aqui é a minha opinião pessoal, não vinculo o conselho diretor da NPD, que é o órgão máximo de interpretação. Mas como a gente vê hoje na área de normatização, né, que é bem a sua pergunta, a gente vê com cautela. Tá. Porque ao mesmo tempo que você mencionou a questão do quão rápido as coisas ficam e quão rápido esses dados conseguem transitar, a gente também tem um aumento do volume desses dados. E ao mesmo tempo que é muito bom, todo mundo gosta, você falou, né? É muito bom a gente ver um vídeo mais rápido. Ao mesmo tempo que também aumenta o número de dados que, por exemplo, aparelhos estão coletando sobre você. E aí fica o questionamento, né? E a preocupação que um volume maior de dados circulando pode significar também um número maior de incidentes de segurança, que é quando, por exemplo, a gente vê a notícia bem grande, teve um vazamento de milhões de dados do mercado do A, B ou C, vou dar como exemplo de bancos, eu não estou falando que banco vaza mais dados, Lógico. não é isso, apenas como exemplo. Então, existe essa preocupação em relação ao volume de dados que está transitando e, ao mesmo tempo, na regulamentação, especificamente, é uma preocupação, porque pior que você ter pior que não ter uma regulamentação é ter uma regulação ruim. E como é tudo muito novo e tudo evolui muito rápido, o processo regulatório ele leva tempo para se concluir. E quando ele conclui, você faz avaliação de resultado regulatório, ele é um processo cíclico. Quando você pensa nisso, eu fico pensando se quando a gente não estiver terminando de regulamentar um assunto, ele já não vai ter evoluído e a nossa própria regulamentação já não vai estar datada. E então, será que, acho que a principal preocupação é como que a gente faz com que esses processos sejam rápidos o suficientes para que a gente não impeça a inovação. O governo ele tem que estar ali para facilitar, né, para o mercado nesse sentido de inovação. Inovação traz emprego, inovação traz bem-estar de todo mundo. Então, esse é um ponto. E aí vem todas as formas que a gente pode pensar em tipos de regulamentação, como um sandbox regulatório, né? Que você tem ali um ambiente específico, que você facilita, assim, por exemplo, vamos supor, por um ano essa tecnologia vai funcionar com menos regulamentação para a gente entender melhor como funciona. Depois a gente vê como é que a gente regulamenta. Então tem todos esses desafios e interface aí com vários outros órgãos, não só da NPD, com o Ministério da Economia, né, Secretaria de Governo Digital, a Anatel principalmente, eu diria, e outros infinitos órgãos e não só entidades governamentais, mas também do mercado também, né, essa importância de ter essa participação. Não, perfeito. Eu acho que você fez até uma boa introdução para a Manu colocar a visão dela e o ponto de vista, por favor. Perfeito. Acho que a Isabela puxou muito bem, né? A gente, a questão da velocidade do dado traz para a gente um desafio muito grande enquanto equilíbrio, né? Enquanto o que a regulação
está ali monitorando e o quanto que a gente solta e prende a informação, né? Então, a gente, na secretaria, a gente costuma dizer, né, a gente agora está com 140, vamos comemorar essa semana 140 milhões de contas GovBR. Parabéns. E é um número muito legal, a gente tem crescido muito rápido e fica essa preocupação de como que a gente faz para que a jornada do cidadão ela seja realmente fluida, baseada em dados, segura, né, que o cidadão tenha essa confiança no governo e principalmente que ele tenha, a gente brinca muito, né, assim, quando a gente fala em proteção de dados, a gente vê a figura do cadeado, né, que assim, está fechado, e a gente fala assim, poxa, mas a LGPD diz lá que o cidadão, né, o cliente, a pessoa, ela tem o direito do controle do seu dado, né? Então, é autodeterminação informativa. Então, como é que a gente coloca essa chave na mão do cidadão? Então, a gente está muito preocupado com isso agora, em como que a gente, no governo, consegue criar esse ecossistema que possibilite que, sim, o cidadão saiba, possa compartilhar o seu dado, possa gerir o seu dado e que ele saiba que eu acho que esse é o desafio talvez maior, né, Isabela? Assim, como que a gente educa uma população gigantesca, né? Eu acho que é um problema mundo, mas assim, como é que a gente, com mais de 211 milhões de pessoas, pode educar essas pessoas a entender quais são os riscos e quais são os benefícios? Então, e gerir isso da melhor forma, de forma adequada, para que tudo flua bem, né? E quando a gente fala de IoT e 5G, a gente tem uma capacidade de personalização dessa jornada, de realmente entregar uma maior comodidade que é muito potencializada. Então, como que a gente consegue usar isso de uma forma adequada e bem gerida a benefício da população, né? Outra discussão que a gente sempre traz é a parte da inteligência artificial, né? Então, lá no departamento a gente discute muito a questão da ética. A gente tem a comissão de juristas aí rodando e, cara, vamos ter muitos dados, né? Já temos muitos, vamos ter muito mais, é uma capacidade em uma velocidade muito maior. E como é que a gente consegue fazer com que tudo isso siga ali diretrizes de transparência, de explicabilidade, de não permitir vieses. Então, acho que são desafios importantes e que a gente já tem trabalhado para tentar aí o máximo possível cobrir. É tudo muito rápido, né? As coisas evoluem muito rápido com 5G, com computação quântica vai evoluir muito rápido, mas a gente está buscando aí tentar cobrir isso para que a gente possa entregar essa experiência cada vez melhor para o cidadão. Ah, incrível, não, parabéns pelo trabalho, realmente são números super relevantes, né? E agora sim, Carla, como que vocês têm ajudado os clientes a pegarem o melhor que a tecnologia tem a oferecer e também, né, não só a parte da regulamentação, mas fazer o privacy, compliance e segurança by design? Então, complementando um pouco do que a Manu falou, né? Acho que essa questão dá um passo para trás, né? Essa questão da cultura. A gente tem uma lei, né? A LGPD, que tem aí 4 anos, eu considero como super nova, ainda mais quando a gente tem esse contato, né, com os nossos clientes. Para gente que trabalha com o assunto, alguns conceitos, né, podem parecer banais, né? Ah, é simples, tem que fazer isso, esses princípios, enfim. Mas quando a gente vai nos clientes e a gente trabalha muito, não só ajudando, né, com programas de adequação, prestando consultoria, mas essa parte de treinamento também é algo muito importante. Quando a gente tem essas conversas é que a gente percebe o quão essa cultura de privacidade ainda não está estabelecida. Então, acho que tem primeiro esse passo das pessoas entenderem a lei, desmistificarem. A lei não está aí para impedir, né, ou limitar a inovação, muito pelo contrário, mas as empresas também precisam entender que na medida em que elas têm aí à sua disposição novas tecnologias e esse potencial para um volume muito maior de dados, né, para elas poderem coletar e transitarem um volume muito maior de dados, elas precisam internamente, né, ter essa organização para entender os seus processos,
saberem, né, determinarem qual finalidade elas vão usar esses dados, né? Então tem a preocupação com a segurança, mas também tem essa questão do privacy by design. Você não simplesmente sair coletando porque é bom ter dados. Isso é uma frase que a gente ouve muito dos clientes. Não, mas vamos pegar a maior quantidade de dados possível, depois a gente vê o que faz com isso, aí a gente explica. Não é bem assim, né? Então, isso acho que é uma oportunidade também para as empresas estruturarem os seus processos de uma forma melhor, porque quando tivesse, né, acontecer algum incidente, algum problema, você também entendendo como é essa cadeia, como é o seu processo, você consegue responder também de uma forma melhor, e acho que isso acaba ajudando muito com a questão da ética também, da responsabilidade, né? E da transparência, que para mim é um dos grandes desafios, né? Transparência não é simplesmente você passar todas as informações e ter ali um aviso de privacidade que ninguém consegue ler e entender, mas é ver como que você consegue passar as informações essenciais para que os titulares de dados efetivamente entendam e consigam administrar os dados, como a Manu falou. Não, muito bom, muito bem colocado. E Chiro, para tudo isso funcionar, a gente entregar uma solução numa ponta, coletar os dados da outra, essa questão da conectividade é um desafio ainda para o Brasil, com dimensões continentais? Qual é a tua visão com relação a essa hiperconectividade e o que tem que ser feito? O 5G, né, na minha visão, ela só está trazendo mais complexidade de problemas que hoje a gente já está tentando enfrentar, né? Quando a gente pensa na diferença e no ganho que o 5G traz, e na quantidade de novos negócios que ele também vai trazer, por ser uma rede mais rápida, que ela atende muito mais dispositivos por quilômetro quadrado, então a gente está saindo aí de quase 50 a 100 vezes, né, 1 milhão de dispositivos por 1 quilômetro quadrado, ele é muitos mais dispositivos. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha que ele está até nascendo de uma forma mais restrita nas grandes capitais, né? Quando a gente pensa na dimensão do Brasil, né, com essa dimensão continental, um dos grandes ganhos que a gente teria com 5G até seria para as regiões que são muito mais distantes. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Amazônia, na região norte, né, na região nordeste, onde que a gente vai trazer o real ganho, por exemplo, para o agronegócio, né? Se a gente tem que conectar, por exemplo, uma informação de uma colheitadeira, de um trator ou de algo que está sendo processado lá, e hoje, se eu estou falando até de trazer toda essa informação para ser processada na nuvem, o caminho que normalmente o dado vai acontecer, ele vai chegar nos data centers que estão na região sudeste, sul, né, e pouquíssimos na região nordeste. E por quê? Porque é onde as fibras transatlânticas de outros lugares chegam no nosso país. Então, qual que é o desafio agora? É como que eu levo isso, né? Assim, eu ganho velocidade, eu ganho latência, então o tempo de resposta é menor. Mas com essa distância tão grande, faz sentido eu trazer tudo para São Paulo? Não, talvez agora eu tenha que trazer um desafio para os provedores de data centers e para as próprias operadoras de telecom, como que eu faço essa conectividade ela partir de locais mais próximos, para realmente eu chegar nos provedores de nuvem de uma maneira mais eficiente. E aí eu trago, né, não só a dificuldade da própria conexão, né, assim como da própria investimento de infraestrutura. Então, se a gente pensar que com o 5G a gente tem até 2029, né, as operadoras elas têm até 2029 para entregar toda a infraestrutura que foi prometida, talvez em 2030 a gente já tenha o 6G. Né? Então, quer dizer, a gente acabou de colocar uma infraestrutura para o 5G e a gente já tem o 6. É na China ou na Coreia do Sul que eles estão já com algumas implementações de 6G? Já existe um teste, justamente assim, se a gente olhar a quantidade do que foi prometido, né, por exemplo, de rádios bases para o 5G no Brasil, a gente vai chegar próximo de 800 mil rádios bases para oferecer o 5G no país como um todo. A China já tem quase 1 milhão, né? Então é uma dimensão muito maior. E aí entram outras preocupações que os IoTs ou mesmo a comunicação de dados e tudo, essa segurança, a privacidade de dados, mesmo que a gente fala de security e private by design, by default, esses dispositivos conectados no 5G, eles vão trazer essa segurança? Né? Não necessariamente, porque o valor agregado para eles não é interessante, né? Então o interessante é eles mandarem o dado. Então, onde que vai ter que ter essa segurança? Na infraestrutura. E se a gente está falando de uma infraestrutura distribuída, mais próxima, né, assim, do local de origem da informação, que seria essa rede edge,
a infraestrutura, né, de segurança, ela também tem que estar lá. A gente está preparado para isso? A gente, que nem eu falei, a gente ainda está tentando resolver problemas do ambiente que a gente tem agora. E lá na frente a gente, né, só está colocando mais problemas em cima de uma segurança que hoje a gente ainda não tem plenamente. E agora com o 5G vamos trazer até dados que são um pouco, na minha visão, um pouco mais, até mais sensíveis. Os dados de saúde. Quanto que eu consigo possibilitar com essa questão do 5G, trazer esses dados de saúde, e hoje a gente tem, né, smartwatch que já faz todo o nosso, né, monitoramento de saúde e tudo mais. Esses dados, eles são compartilhados com o seu celular, que são compartilhados numa nuvem hoje que ela é um pouco mais restrita. Se eu tiver isso com o 5G de uma maneira mais abrangente, por mais que eu tenha, né, o 5G privado ou 5G feito um acordo com operadoras de telecom e tudo mais, como que eu garanto realmente que esse dado não está sendo compartilhado de forma indevida ou não, né, com outras empresas ou outras instituições, ou que esse dado não esteja sendo coletado de forma que a gente não espera, né? Então, acho que sim, a gente tem uma série de desafios, não só de conectividade. Eu acho que isso é um ganho no final, né? Porque se a gente olhar tudo que aconteceu do 2G para a rede ED, para o 3G, que a gente ficava feliz de conseguir ler um e-mail no celular, né? E com 4G você fazer uma videochamada, tudo bem assim, né? Acho que quem usa 4G hoje já percebe que a videochamada é sofrível, né? Por quê? Porque existe um delay, uma latência muito grande. Então você fala e só depois de um instante que isso é refletido. A latência do 5G ela é muito menor. Então, se eu agora estou falando até ainda na parte de saúde, eu quisesse fazer uma cirurgia, né, por exemplo, acompanhada, isso em tempo real, com o 5G isso é muito mais possível, né, porque aí eu tiro a limitação da conectividade, da diferença de tempo de transmissão, mas aí eu entro na parte de privacidade, como que eu vou tratar esse de uma forma mais segura ou menos, como se diz, com menos interferência externa. Não, perfeito, Ciro. Obrigado por compartilhar. E o que eu queria que a gente compartilhasse com a audiência aqui agora são alguns casos práticos que a gente vem trabalhando, né? Não precisa citar nomes nem nada, mas que a gente conseguiu gerar um benefício positivo, seja para os nossos clientes ou para o mercado, né? Então, acho que eu vou começar com a Carla. Como que vocês vêm ajudando os clientes? Começa com um processo de entrevistas, identificar quais são as informações mais sensíveis. Você poderia resumir um pouco essa jornada das atividades de vocês com o mercado? Claro. Então, em relação, né, a todo esse processo, né, de adequação à lei de proteção de dados, tudo começa primeiro com uma conversa inicial para apresentar, enfim, alinhar ali as expectativas com o cliente, apresentar o que é a lei, apresentar o que a gente vai fazer. E aí a gente segue, então, com essas reuniões, enfim, entendendo os processos, né, da empresa. Muitas vezes a empresa, eles nem entendem direito como são os seus processos, então é uma oportunidade boa para a empresa organizar os seus processos, né? Então, entender que tipo de dado que coleta, para qual finalidade, com quem compartilha, quais são as medidas de segurança adotadas nesse momento, a gente consegue identificar ali gaps bem importantes, né? Para poder auxiliar, então, com as recomendações sobre o que fazer para mitigar esses gaps, alguns pontos, né, até acho que Isabela depois pode falar melhor. A gente sabe que tem alguns pontos que ainda estão pendentes de regulação pela NPD, então também a gente não quer propor nada que não seja factível, né? Vamos trabalhar com prioridades, né? Vamos olhar quais são aqui os pontos mais críticos, né? Então, em termos de sistemas também, o que é mais utilizado, o que é mais relevante. Mas a gente também tem uma ponta que a gente tem, né, trabalhado muito e visto muito, que é a questão tanto contratual, né, porque as empresas elas têm ali feito muitas parcerias, muitas contratações em relação a essas novas tecnologias, porque elas querem, né, poder usufruir, e o que a gente vê cada vez mais são esses contratos, acordos, enfim, para compartilhamento de dados, né? Então, uma plataforma que quer oferecer de alguma forma algum financiamento, por exemplo, para produtores rurais, né? Quer fazer uma parceria com uma instituição financeira. E aí tem toda uma questão de compartilhamento de dados que o cliente muitas vezes vem para a gente
olha, eu quero receber esse dado, quero saber absolutamente tudo, e a gente não, para lá, né? Vamos dar um passo para trás primeiro. Para que você precisa desse dado? O que você vai fazer com isso, né? Como que vocês vão compartilhar? Todo mundo vai ter acesso aí dentro? Não, vocês precisam, né, empregar aí medidas de segurança, enfim. Então, tanto nessa parte contratual como das recomendações mesmo, né, práticas para os clientes, isso a gente vê acontecendo muito. E também na ponta de incidentes de segurança, que também é algo que já vem, assim, aumentando muito, né, e a gente também já tem auxiliado os clientes com as respostas, né, a esses incidentes de segurança, tanto em relação a notificações para a NPD e também em relação à prevenção no sentido da empresa estar preparada, né, ter um plano de resposta. Acho que, né, com o 5G isso é algo que fica ainda mais potencializado, então as empresas também precisam pensar, tudo bem, eu estou adotando minhas medidas de segurança, mas a chance de acontecer um incidente de segurança basicamente é uma certeza, né? Então as empresas também precisam estar preparadas sobre como responder, né, para que ali os danos sejam mitigados o máximo possível. Então acho que essas três frentes, né, tanto da adequação quanto essa parte contratual, né, em relação ao compartilhamento e também resposta a incidentes, são aí três coisas que a gente tem feito bastante. Não, legal por trazer esse tema de cibersegurança. Eu confesso para vocês que em 20 anos de cibersegurança eu não imaginei que a gente veria tantos casos de cibersegurança impactando a continuidade de negócio. Cibersegurança é um risco operacional hoje. Você não consegue entrar com um navio no porto porque está tudo criptografado, né? E eles fazem aquela questão de pedir um resgate. Gente, nunca paguem um resgate. Se vocês pagarem, você acaba entrando para uma lista de bons pagadores. Quando acabar, né, os novos, eles vão voltar e atacar quem pagou, né? Então, quando a gente está falando hoje de cibersegurança, é um problema de continuidade de negócio. Aí você fala, mas eu tenho backup. Eles vão lá e criptografam um backup também. Mas o backup está totalmente isolado. Você não percebeu, mas durante um grande período eles foram vazando partes de informação e depois ele consegue reconstruir o seu dado. Então você conseguiu voltar de um processo de um incidente, né? Você voltou a operar, mas depois você recebe uma outra comunicação do atacante falando, poxa, que bom que você voltou a operar, mas os seus dados continuam comigo. Se você não me pagar, eu vou vazar esses dados. Então o desafio é muito grande. Um exemplo que eu dou para vocês de levarem para a empresa é, se hoje, aqui, nesse auditório, alarmar o alarme de incêndio, todo mundo sabe o que fazer, né? Já vai ali para a próxima saída, se encontra lá embaixo. E se um ataque ransomware acontecer agora, na empresa, a gente estiver inoperante, todo mundo sabe o que fazer? Como que comunica? Como que vai ao mercado? Normalmente o pessoal vai responder não. Então, respirem fundo, não tem problema, mas comecem a fazer esses exercícios, treinamentos. E quando você está criptografado, você não está operando, dá tremedeira, frio na barriga, dá uma suadeira, você não consegue ler o procedimento. Isso tem que estar quase que automático, né? Então, fazendo uma pergunta para você, você também tem interagido com muitas empresas no dia a dia, né? Ou você fica mais dentro do órgão? Bom, na prática, ficamos mais dentro da NPD, mas a gente tem mais contato com as empresas por meio das associações, que geralmente... E as consultas públicas também, né? Isso, porque no processo de regulamentação da NPD, a gente tem previsto por lei que a gente tem que ouvir a sociedade, que é muito importante, porque a gente não parte do pressuposto que nós temos a última... Bom, nós até temos a última palavra, mas a gente não parte do pressuposto que a gente está começando, às vezes, de onde a gente deveria começar, sempre também tem espaço para melhora. Então, nesse processo de regulamentação, a gente tem a previsão de consultas públicas, que é quando a gente coloca, por exemplo, uma minuta de norma lá no site, no Participa Mais Brasil, e aí todo mundo da sociedade, quando eu falo todo mundo mesmo, manda quantas contribuições quiser, e depois tem também a possibilidade das pessoas participarem das audiências públicas, que para a gente é bem importante para fins de amadurecimento. Tem um ponto que foi falado, né, também em relação à comunicação e transparência, né? Uma coisa que se fosse um recado também que eu deixaria para todo mundo, seria, tem se falado, né? Às vezes o cliente ele quer mais dados, assim, não, mas é bom, depois eu vejo para que aquele dado serve. Pensa sempre que quanto mais dados você tiver, mais dados você pode acabar vazando e mais responsabilizado você pode ser. E sempre, né, quando a gente fala de LGPD, quando você está tratando um dado pessoal, você tem que pensar muito nos princípios que a lei prevê, nos princípios e a finalidade. Para que você precisa daquilo? Se você já não souber responder, talvez você não deveria estar pegando aquele dado.
muitas vezes, assim, confesso, dar um exemplo, a gente vai num estabelecimento comercial, a primeira coisa que querem é o nosso nome completo, o nosso CPF, é a nossa data de nascimento e o e-mail. E depois eu fico, gente, depois quando vazar, essa empresa vai ter um super problema e ainda vai ter que pagar ainda mais de honorários, ou então ter uma preocupação ainda maior para comunicar a NPD em relação ao vazamento desses dados. Então, realmente, ter uma orientação em relação a isso seria bem importante, até por questões de cibersegurança. Quanto mais dados, imagino, maior vai ser o que você vai ter que pagar para ter, quando você tem um sequestro de dados, digamos assim. E um outro ponto, né, que foi levantado, é a questão da regulamentação, né, o que falta. De fato, a NPD, esse último domingo, completou 2 anos de vida. 2 já? 2. Parabéns. Eu já penso assim, gente, tão nova. A NPD é um órgão super novo. E ainda mais quando você compara com desde quando, né, proteção de dados está sendo discutido no mundo, desde quando isso tem sido discutido nos Estados Unidos, na Europa, e é começar um órgão do zero. Eu não sei quem aqui é do setor governamental, mas dá bastante trabalho. A gente, assim, é passar desde a parte de estruturação, de regimento interno, para pensar, por exemplo, enfim, nova sede. Mas fato é que a gente, de fato, tem regulamentos a serem expedidos, inclusive sobre a comunicação do incidente de segurança. Em breve isso deve ir para consulta pública. E o que eu deixaria aqui como uma notícia do mercado é: participem dos processos de regulamentação da NPD. Vocês têm mais informações do que acontece nos negócios de vocês do que nós temos. Se vocês não nos procurarem para contar o que está acontecendo e quais são os pontos sensíveis, nós também, às vezes, não teremos como saber. Então, a construção conjunta desses normativos, ela é bem importante para nós. Não, obrigado por compartilhar. E, gente, participem mesmo, isso é super importante, né? Manu, você teria um caso para compartilhar com a gente, onde a tecnologia ou esse conhecimento melhor do cidadão digital já está trazendo benefícios para a população? Então, a gente fala que a gente está saindo agora, né, da era do governo digital para a era do GovTech. E o que isso significa, né? Então, assim, a gente construiu aí um ecossistema de mais de 4.000 serviços digitais, né, ali no nosso portal Gov. A gente tem aí por mês mais de 300 milhões de acessos aos nossos canais, 164 milhões de logins a gente teve agora no último mês. Mas a gente ainda não vê isso numa ótica integrada na visão da jornada. Tá. Então, a gente já consegue ver alguns benefícios, enquanto principalmente o uso de dado. Então, a gente começou a partir de julho do ano passado a fazer recomendações personalizadas para o cidadão ali na nossa página, e a gente já percebeu mais de 300% de aumento de conversão de uso de serviço com isso. Mas esse ainda é um primeiro passo, e ainda não é personalizado. Agora, né, a gente começa a ter uma visão mais personalizada. Saiu essa semana uma visão já por CPF, mas ainda era numa visão muito mais de histórico ali, de navegação, do que por CPF. Então, assim, a gente percebe que essa personalização a partir dos dados, ela tem potencial. Então, a gente começa a passar para a era da GovTech, que é essa visão de jornada fluida. E essa jornada fluida integrada, ela conta também com a participação das empresas. Então, e aí já passando para os novos desafios, e aí juntando com a fala da Isabela de pedir a ajuda, né, da população, assim, a gente vai precisar muito que as empresas e a população participem com a gente da construção desse processo. Porque para que essa jornada seja fluida, eu preciso fazer uma interoperabilidade com outras empresas, e essa interoperabilidade tem que seguir os princípios da LGPD, obviamente, e também tem que beneficiar o cidadão num menor esforço, numa maior satisfação para o uso dos serviços públicos. Então, a gente fala muito, né, por exemplo, poxa, se estou eu comprando uma passagem, por que eu já dali não posso emitir o meu passaporte, já pegar a minha certidão, né, meu comprovante de vacinação, já ter tudo isso integrado numa visão com as companhias aéreas dentro de um compartilhamento
com uma visão de finalidade específica, com Incrível. validade e com o cidadão tendo uma consciência muito clara do porquê que aquilo está acontecendo, né? Então, a gente, enquanto governo, além da responsabilidade de entregar melhores serviços, a gente também tem a responsabilidade de fomentar essa inovação junto às empresas, né? Fazer com que as empresas consigam participar e alavancar também os seus negócios. Fora a responsabilidade de levar para o governo as estratégias de governança de dados para que isso aconteça bem, de inteligência artificial para que a gente principalmente seja ético enquanto uso e de segurança, né? Então a gente tem o PPSI, que é o Programa, né, de proteção e segurança de dados do governo, que leva toda essa parte de capacitação para as áreas, né, para os órgãos, para a gente medir maturidade enquanto conhecimento de cyber, o quanto que eles estão preparados nos quesitos todos de segurança. Então, temos aí um desafio, a gente já vê alguns resultados importantes e temos um desafio ainda mais importante agora para virar essa chave aí para a nossa próxima milha, né, que é a da GovTech. Ai, que maravilha, obrigado por compartilhar, incrível. E, Michael, quando a gente fala dessa hiperconectividade, né, a superfície de ataque, ela cresce exponencialmente, né, o trabalho remoto super difundido, telemedicina, todos os serviços do governo, né, disponíveis para o cidadão de maneira remota. Eu sei que uma receita de bolo não é tão simples quanto a gente gostaria, mas tem algumas dicas que você poderia passar para o público nessa questão de você reduzir a superfície de ataque ou deixar a vida do atacante mais difícil para reduzir a superfície de exposição? Tem um ponto, a gente na Microsoft tem um relatório de defesa digital. Nesse relatório, ele é muito claro e tem um dado super interessante, que é ataques com relação à senha acontecem, de acordo com as nossas análises, 921 ataques por segundo. Uau! Todas essas iniciativas de identidade, principalmente o GovBR, para a gente é excelente. Por quê? Porque consegue trazer proteção e uma coisa muito simples chamada segundo fator de autenticação. Eu ter um segundo fator de autenticação faz muita diferença, deixa a vida do atacante muito mais difícil. Um outro dado interessante é, a gente como Microsoft também faz processo de resposta a incidente. Os nossos engajamentos, 93% desses engajamentos relacionados a ransomware, que é criptografia, a gente encontrou problemas de acesso privilegiado e movimentações laterais. O que isso significa? Eu roubo a credencial de alguém e eu consigo mover para outro computador até eu chegar num administrador. E aí, com isso, eu faço o meu ataque de ransomware ou criptografia desses dados. Então, a dica seria a mais fácil possível e tanto para o aspecto pessoal quanto para o aspecto profissional. Identidade faz muita diferença no processo, ainda é a camada mais fácil de um atacante trabalhar. Então, você vê isso exponenciado em outros cenários. Já vi cenários, por exemplo, de youtubers perdendo canal gigante, sua fonte de renda, porque alguém foi lá e roubou a sua credencial e ele acabou com tudo. O WhatsApp também, né, que todo mundo ouviu algum caso na família, na vizinhança, quem tem o duplo fator acaba não passando por esse estresse. E hoje tem Authenticator, pode ser o da Microsoft, pode ser o do seu gosto, qualquer um. O importante é estar habilitado, e não só na sua empresa, nas redes sociais, como você bem comentou. Né? E assim, a Microsoft também tem investido muito em identidade, porque para as empresas, grande parte da identidade das empresas, porque seu acesso para o usuário e senha, normalmente é um diretório que a Microsoft criou, e essa proteção dentro do sistema faz muita diferença. Colocar esse tipo de proteção, e se eu tivesse que dar uma dica, seria essa. Coloquem um nível de proteção na sua identidade. E uma coisa interessante, a gente tem feito um investimento sobre identidade, que é uma identidade verificada. Basicamente, a ideia realmente de conseguir concentrar no poder do usuário todas as suas identidades, seja passaporte, informações médicas, em que quando você chegar em algum órgão, ele vai ser como se fosse a nossa identidade. Então a Microsoft também está trabalhando nesse sentido e já tem uma solução que trabalha nesse sentido para conectar outras indústrias aí, outros aspectos da
da identidade, né? Perfeito. E se eu puder colaborar com mais uma, seria aplicar os patches de correção, né? Esse é Gente, bom. na hora que o fabricante fala que tem os patches de correção, não só a gente fica sabendo, mas os atacantes também já estão sabendo. E os atacantes mais tradicionais, porque aqueles que são nation state attack ou que são de grupos mais especializados, eles trabalham com aqueles zero days, né? Que são as vulnerabilidades que ninguém está sabendo ainda. Então, apareceu o patch, aplica Excelente, também, né? é verdade. Chiro, eu queria te dar uma possibilidade. Ou a gente fala por que o IoT já não vem com segurança, ou da tua experiência dá mais algumas dicas de cibersegurança, ver o que você acha melhor. Acho que a gente consegue juntar Os dois? os dois, Então né? vamos. Porque assim, ó, acho que primeiro a parte de segurança. O brasileiro, ele culturalmente ele negligencia os seus dados, né? Então eu acho que esse é um dos grandes problemas. A gente não liga de entregar o número do CPF, um endereço, um número de telefone ou para qualquer coisa que seja. Você vai fazer uma compra qualquer em qualquer lugar e alguém te pedir isso, você fornece. Então eu acho que entra muito assim. As camadas de proteção, elas entram sim, eu acho que múltiplos fatores de autenticação, mas ele tem muito, eu acho que mais a ver com a questão da conscientização, né? Quanto mais a gente conscientizar, por exemplo, uma pessoa que ela já usa um múltiplo fator de autenticação, por exemplo, no banco, a Bom exemplo. senha que ele acessa o app não é a mesma senha do cartão dele que ele finaliza a transação. Então ele já tem 2 fatores de autenticação, mas a gente não consegue explicar corretamente, né, que ter o duplo fator de autenticação no celular é a mesma coisa do que ele já usa no banco. E aí a pessoa fala assim, mas a minha senha no banco tem 6 dígitos, por que eu preciso de uma com 12? Fala assim, vai chegar uma hora que assim ela fica tão complexa que a pessoa escreve num post-it e cola no monitor. Não podemos chegar nesse caso. Exatamente, então ele é um problema também. Então a gente tem que olhar outras formas de fazer essa proteção. Mas por que o banco, que ele é tão, assim, é tão curtinha, né, é muito mais difícil de você invadir? Porque tem a questão da quantidade de tentativas. Errou 3 vezes, bloqueou e acabou, né? A senha do seu e-mail, você fica nessas tentativas, e os administradores, até para diminuir a quantidade de suporte, normalmente deixam várias e várias tentativas. E por isso que a gente tem uma quantidade tão grande de tentativas de invasão em cima de credenciais, né? E a conscientização, ela ajuda também na parte de engenharia social, né? Acho que a maior fonte de ataque não é em sistemas, é em engenharia social. Porque assim, eu consegui a senha do Nicolas, é muito mais fácil do que se eu conhecer os dados dele, eu vou lá no Facebook dele, no LinkedIn dele, eu pego os dados e eu começo a me passar para outra pessoa e de repente ele me passa alguma coisa que eu consiga ir lá e acessar a credencial dele. Mas isso a gente tem que olhar como um todo na vida e inclusive com as famílias, né? Então, assim, a gente está muito preocupado nas nossas empresas, mas existe uma falta de conscientização das empresas e existe uma falta de conscientização das pessoas. E como que a gente faz com que isso seja mais efetivo? Trazendo isso para a vida real. Então, as pessoas, assim, né, se eu quisesse um crachá de uma empresa, eu quisesse comprar um crachá de uma empresa para adentrar numa empresa, eu vou tentar roubar o crachá do CIO? Não. Eu vou na menina da limpeza, gente, não é, né? Eu vou pelo caminho mais fácil e é isso que os atacantes fazem. Quando a gente fala dos IoTs, eles também são uma dificuldade, porque por que não se investe tanto em segurança de IoT? Porque o fabricante do IoT está preocupado em entregar a funcionalidade. Então, assim, hoje eu tenho câmeras wireless, eu não vou ter cabo na minha casa e eu simplesmente vou ter lá a monitoração. E eu coloco, imagine que em vez de usar o meu Wi-Fi de casa, agora eu começo a colocar ele no 5G. O que impede justamente desse IoT ele ter vulnerabilidades onde a pessoa começa a enxergar a sua casa? A gente não tem essa preocupação, até porque muitos dispositivos IoTs, eles já vêm com uma série de protocolos habilitados que a gente não se atenta. Então, usuário assim, senha padrão, usuário né? senha padrão, ninguém muda, né? Assim, os roteadores wireless que vinham de empresas de telefonia durante muitos anos foram assim, né? Então, era muito fácil você usar o Wi-Fi do vizinho, porque você sabia que a senha do Wi-Fi do vizinho era a mesma que a sua. Isso. Né? Então, é o tipo de consciência que a gente vai tomando conforme a evolução ela vai acontecendo. Né? Os IoTs eles não vão ser diferentes, mas eu acho que a segurança do IoT no final ele vai ficar muito dependente da segurança da infraestrutura. Então, por quê? Porque o fabricante do IoT não vai ter essa preocupação. Então, quem é o provedor da infraestrutura ou a equipe que faz o gerenciamento da infraestrutura vai ter que ter esse cuidado de olhar e falar assim, olha, esses equipamentos estão segregados, se por um acaso um atacante conseguir invadir uma câmera, ou uma catraca, ou uma geladeira,
até onde eu consigo conter ele, né, até onde eu consigo fazer com que ele esteja mais isolado, para que isso não seja um problema, por exemplo, né, cair para uma rede corporativa. Né? Porque as empresas elas ainda estão num passo de maturidade, até hoje, né, de separação de redes que ela hoje, na maioria, não existe. Empresas menores, a pessoa foi lá, colocou um roteador, colocou tudo na mesma rede. Então, se o IT, justamente, inclusive, né, o celular, né? Então, assim, imagine se por um acaso a pessoa foi lá e clicou em algum SMS, algum link, e o celular dele foi invadido. E pelo fato de ele conseguir acessar a rede da empresa, alguém consegue justamente inserir alguma coisa dentro de um servidor ou algum outro dispositivo que faça com que realmente esse dano aconteça. E até um comentário que você colocou, né, o 5G ele vai potencializar a quantidade de ataques. Se a gente está falando de disponibilidade de serviço e segurança da informação hoje está muito ligada à disponibilidade de serviço, com o 5G, dando bandas de até 10 gigas, imagine se eu tiver 1 milhão de dispositivos com 10 gigas de banda para atacar ou fazer um DDoS e derrubar o site, alguma coisa. A gente tem que mudar agora paradigmas. A segurança não vai poder ser mais feita da forma com que ela é feita hoje. Se a gente não fizer segurança baseado em machine learning e inteligência artificial, não vai ter pessoa capaz de olhar essa quantidade de dados o suficiente para poder lidar com a proteção em si. Não, muito legal. Obrigado por compartilhar, Chiro. Obrigado pela participação no painel também. A gente vai ter que entrar na rodada final aqui de colocações, infelizmente. Então, acho que, Isabela, pode já fazer suas colocações finais. E, gente, lembrem, vamos colaborar. A gente colaborando sempre vai sair algo que seja mais aderente ao nosso dia a dia, né? Acho que o principal ponto, muito do que foi falado aqui, passa muito assim, né? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça com os nossos dados? Isso perpassa muito por um objetivo da NPD, que é a criação de uma cultura de proteção de dados no Brasil, né? Que eu acho que é o desafio do milhão, digamos assim. Porque é como você falou, a gente se preocupa muito, por exemplo, com o microempreendedor, né? O agente de tratamento de pequeno porte. É a pessoa que usa o celular pessoal, que usa para a empresa, que usa o mesmo computador. E aí, nesse ponto relacionado à educação, o que eu deixaria como colocação final é: a NPD tem trabalhado para a educação do titular de dados, mas também dos agentes de tratamento, né? Que são as empresas, digamos assim. E o que eu falaria é: acessem o site da NPD, lá tem o guia de tratamento de dados, né, para agente de tratamento de pequeno porte, que tem bem essas informações que foram faladas aqui, questão da identidade, autentificação de duplo fator, e outras informações, e todas as informações, e realmente essa necessidade de trabalhar conjuntamente, tanto com outros órgãos quanto com o mercado. Acho que todo mundo aqui tem muito para acrescentar um para o outro. E agradecer novamente o convite. Obrigada. Obrigado por estar aqui com a gente. Só vou adicionar uma coisa que você falou, também a Carla tinha começado, que era a questão da cultural, né? Aqui no Brasil, tirando empresas que tinham ação aberta na Bolsa de Valores ou da área financeira, em questão do PCI, não se tinha tanta regulamentação. Então é na nossa geração que tudo isso vem acontecendo, né? Eu só queria fazer esse link e pedir para você fazer suas palavras finais. Eu falo muito isso, né? Acho que as empresas, né, elas não podem se acomodar, né, achando que eu tenho aqui os meus sistemas de segurança, eu investi não sei quantos milhões nisso e está tudo bem. Não se acomode, né? Acho que investir também nessa parte de pessoas e conscientização é muito importante. E aí, para a gente, né, quando vai falar da lei, né, pode parecer uma coisa chata, mas a gente também tem pensado cada vez mais em formas inovadoras, né, de passar esse conteúdo de uma forma fácil, né? Então, hoje em dia, a gente já vê muito essa questão da gamificação, né, desses conteúdos, né, do visual law. Então, assim, não se acomodem, né, questionem por que eu preciso desse dado, por que eu quero fazer isso, e invistam nessa conscientização, porque um colaborador, ele recebe um treinamento, ele pode acabar repercutindo isso, seja na sua casa, né, seja com um colega dele. Então, acho que é um aspecto bem importante. Muito bom, obrigado pela participação. Por favor, Manu. Bom, acho que até fazendo coro com as meninas, né, acho que essa questão da educação e da gente pensar muito em como os nossos dados vão ser utilizados e no peso deles, né? A gente brinca, a mesma brincadeira da chave, assim, e aí fazendo uma outra comparação, quando eu não passo a chave da minha casa para todo mundo, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo,
da nossa face hoje em dia é quase que passar a chave da nossa casa. Então a gente precisa ter, e é claro que, né, a tecnologia vai avançando e as coisas avançam juntos, então a gente precisa buscar também isso, essa conscientização. A gente enquanto governo, né, e aí junto também junto com a NPD fazendo essa questão do aculturamento da população, mas também cabe a gente, assim, eu não posso, né, passar a minha chave para todo lugar, então a gente precisa ter um pouquinho desse cuidado e ao mesmo tempo também não se desesperar, porque ao mesmo tempo o dado, né, a forma, desde que para uma finalidade específica, com segurança, com confiabilidade, ele traz conforto, traz um menor esforço para a gente. Então, é mesmo a gente, com esse novo mundo aí tecnológico, a gente buscar pesar bem isso e usar de forma responsável, né? Tanto empresas quanto nós todos. Acho que é uma coisa conjunta. Não, sem dúvida. Queria agradecer, então, a participação de todos. O bate-papo foi muito legal. Obrigado pela audiência de vocês. Quem está assistindo a gente depois também, coloquem seus comentários e contem com a gente, porque vocês precisarem. Que todos estejam bem, saudáveis, seguros e com privacidade também, né? Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.